No meu último vídeo, eu tive vários problemas para gravar cenas do Vampyr. Meu computador não aguentava gravar o jogo e rodar ele ao mesmo tempo, que acabou gerando umas cenas meio travadas e zoadas. A questão é que eu só fui reparar isso no processo de decupagem do vídeo, que é quando começa o corte inicial das cenas. Ele não captou a imagem de umas 3 horas de gravação, só o áudio. Então eu fui reduzindo as configurações gráficas do jogo até chegar no meio termo do que era possível, sendo talvez ainda aceitável. Só que ainda irritado por ter perdido 3 horas de gameplay filmadas à toa, mesmo sendo um jogo que eu gosto bastante e tendo zerado várias vezes, eu decidi gravar só as partes que eu precisava mesmo. E coloquei na dificuldade mais baixa para poder voar entre as lutas sem perder muito tempo. E enquanto eu jogava no modo fácil do jogo, eu me peguei pensando: caramba, esse modo de jogo é um tédio. Eu quase dei hit kill nesse primeiro chefe, mesmo estando fraco ainda. Logo no começo, o jogo avisa que nesse modo não tem consequências de você matar os personagens para tomar o sangue deles, sendo que essa é a melhor maneira de ganhar XP no jogo, e uma das escolhas morais que ele te propõe. Para pegar o final bom em situações normais de jogo é necessário você proteger esses cidadãos, pois o protagonista do jogo, antes de ser um vampiro, era um médico quando ainda era vivo. E então ele deve equilibrar esse aspecto de ser um médico, mas também ser um monstro. É fascinante. Mas jogando no fácil, essa parte moral não tá posta à prova. E de fato, mesmo vários níveis abaixo dos chefes eu conseguia lidar com eles tranquilamente. Quanto da experiência de jogo que os desenvolvedores quiseram colocar na obra teria sido perdida só pela minha decisão de colocar em uma dificuldade mais baixa? Ou será que seria isso melhor do que simplesmente perder a experiência completa? Já vamos escrever em pedra aqui logo no início que o balanceamento dos jogos é uma coisa relativa. Mas o que exatamente vem a ser esse tal de balanceamento? Pois vejam só, é um tema que gera muita discussão entre desenvolvedores de jogos. E é possível ver várias interpretações desde os primórdios da programação lá para os primeiros consoles ou fliperamas. É possível ver que tempos modernos requerem soluções modernas para vários problemas que aparecem, pois a maneira como o balanceamento era abordado antigamente, para os padrões de hoje, é algo bem questionável. Segundo Tim Berry, em 1981 na revista InfoWorld, publicou o seguinte texto: qualquer bom jogo de computador deve ser totalmente justo. Deve ser possível ao jogador alcançar o objetivo e vencer. Isso não quer dizer que o jogo não possa ser complicado, aleatório ou parecer injusto. Já para Dani Bunten, uma das primeiras desenvolvedoras de jogos de mundo aberto, o lançamento era uma questão de confiança. Quando questionada sobre como equilibrar um jogo, ela disse: trapaça, mas e se os jogadores reclamarem? Ué, minta. Mas um dos pontos de vista que mais me chamou a atenção quando eu pesquisei sobre o assunto é o de Chris Crawford, que é um renomado escritor e designer de jogos de computador. Aliás, ele é um fundador da GDC, da Game Developers Conference, uma feira de jogos focada no desenvolvimento, reunindo gente de tudo que é lugar, para compartilhar experiências, resolver problemas, darem palestras, várias coisas do tipo. Mas o que ele dizia sobre como balancear um jogo é no mínimo peculiar. Uma característica importante de qualquer jogo é a ilusão de ganhar. Se um jogo é um desafio contínuo para os jogadores, ele também deve fornecer uma motivação contínua para jogar. O jogo deve parecer vencível para todos os jogadores, iniciantes e especialistas, mas nunca deve ser verdadeiramente vencível, ou perderá seu apelo. Interessante. Ele disse isso nos anos 80. Os tempos eram outros, como dá pra ver na revista InfoWorld de 11 de maio de 81. Vamos ver aqui, guerra de hardware... Olha, parece o cara do The Office. Ih, rapaz, eu acho que não dá nem pra mostrar isso. Experiência única fará sua vida amorosa. Cara, já tinha jogo rentão naquela época. Meu Deus. E isso aqui? Cavaleiro do Inferno. Uau. Dungeon Crawling, que não é pra jogadores novatos. Diz que arrebenta os jogadores casuais já na 4ª sala, sendo que o jogo tem mais de 200. Os caras não tinham noção nenhuma do que estavam fazendo mesmo. Mas também que jogo que tinha na época pra ter uma ideia. Pera aí. Vamos ver. Pac-Man. Tinha um jogo do Pelé. Raiders of the Lost Ark. Caramba, os caras já estavam upando Lost Ark desde aquela época. Pitfall. Acho que o criador desse jogo já foi no The Noite, se eu não me engano. River Raid. River Raid era da hora. Qbert. Desse eu já joguei. É bem chato. E, nossa, é só a nata. Muitos jogos eram ainda de fliperama. Já existia o Atari e tal, mas desde o começo, apesar de triste, os jogos eram feitos com o único propósito de trazer lucros. Não que eu duvide que as pessoas faziam eles por paixão, mas... o que os acionistas queriam saber é como iriam fazer para tirar o máximo de dinheiro dos jogadores da maneira mais rápida possível.
Logo, fazer um jogo desgraçadamente difícil era a opção mais plausível, pois veja só, se a pessoa tiver que pagar cada vez que for jogar ou tentar de novo, o ideal é fazermos ela ter que jogar mais vezes. Uma ficha por morte são trocados que vamos tirando do usuário final aos poucos. Quando os consoles saíram, os economistas acreditavam que a indústria de jogos tinha morrido. Que o mercado não vai se sustentar, pode vender todas as ações que vai quebrar tudo, nossa. Por natureza, as pessoas são resistentes a mudanças. E às vezes acontece que a revolução vem como um rolo compressor. Então você escolhe, ou você sai da frente ou vai virar pavimento. Os consoles vieram para ficar e o dinheiro não entrava mais como era nos fliperamas. E a compra de console mais a do jogo, o que era feito de forma única para a parte do consumidor, era um fator que influenciava diretamente em como a experiência era vivenciada pelos jogadores. As pessoas até podiam ser acostumadas com jogos muito difíceis, mas não houve tempo para se adaptar. Quando o rolo compressor passou, os acionistas quiseram surfar na onda dos consoles, só que os jogos não pareciam que tiveram tanto tempo assim para serem adaptados de fliperamas, removendo só a parte mais básica das mecânicas, que foi a de comer fichas, já que não tinha como mais. Contra e Sunset Raiders são exemplos de jogos de run and gun que tiveram suas versões para consoles, mas sua dificuldade cruel os tornavam muito difíceis de serem zerados. Não impossíveis, pois agora não era necessário gastar rios de dinheiro com fichas de fliperama, era só ser persistente, muito persistente, pois o balanceamento simplesmente não existia. Parece que era um padrão acreditar que se o jogo é vencido facilmente, não dá para manter a pessoa entretida por muito tempo. Para justificar os preços do mercado, criou-se uma ilusão de que há muitas horas de gameplay, sendo que na verdade, por diversas vezes, o jogador repetindo partes em que está morrendo com frequência, fingindo que tem conteúdo e que vale a grana das pessoas que iriam comprar. E falando em tempo, ele passa e as coisas mudam. Aos poucos, jogos mais focados em narrativa ou elementos específicos de uma gameplay começaram a surgir, uns mais desafiadores, outros menos. E lenta, mas constantemente, a tendência vai mudando. Assim, Contra não é um jogo ruim. Ao contrário, ele é uma referência para diversos outros jogos que vieram depois. Ele deixou um legado para as gerações seguintes. Mas será que não era frustrante você sentar para jogar tipo um Ninja Gaiden, por exemplo, e ficar morrendo toda hora tendo um tempo limitado do seu fim de semana? Ou se o jogador era uma criança que possuía o dia inteiro para jogar por estar de férias, sei lá. Por ela não ter critério, tudo é divertido para ela. Mas ficar morrendo toda hora na mesma parte tem potencial de ser deprimente até para ele. Tá, então os jogos antigos são todos ruins porque são desbalanceados. O problema é mais fundo do que parece. Não dá pra falar que esses jogos são desbalanceados. Eles cumprem perfeitamente seus papéis, com o propósito do qual foram criados. A subjetividade do que é balanceamento é que faz as coisas ficarem complicadas demais, por um problema que só parece ser simples. Um JRPG, insira qualquer Final Fantasy aqui, meio que quer muito que você passe das lutas para que consiga ver a história desenrolar. Mas não precisa ser um jogo fácil só por causa disso. Pessoas diferentes buscam ter experiências de jogo diferentes. É meio que tentar sintonizar a vibe que você se encontra no momento. Às vezes você vai olhar para sua lista de jogos da Steam, ou a imensa de jogos grátis listados pela Epic, e haverá jogos que não chamarão sua atenção agora, mas com o momento certo e o humor certo, podem despertar interesse posteriormente. É possível eu estar sem cabeça para jogar Other Side, que é um jogo desgraçadamente difícil de propósito, e isso é justamente o que faz ele ser um jogo excelente. A ideia da experiência que os desenvolvedores pensaram para um jogo, em muitas vezes, é traduzido como normal ou médio, que os jogos oferecem em suas dificuldades. Mas por questões de praticidade ou de uma condição que a pessoa tenha, jogar no fácil proporciona uma experiência mais despreocupada, o que permite focar na história. E por muito tempo eu não entendia por que os jogos disponibilizavam um modo história para o jogo. Isso me referindo à dificuldade de história, não o modo campanha se tem um e se chama modo história. Pois, mesmo jogando no Ultra Very Mucho Hard, eu não vou poder experienciar a história que escreveram então? Até eu me dar conta de que jogando no normal mesmo, depois de eu ter levado uma surra absurda para um boss do Horizon Forbidden West, um que eu fui teimoso de enfrentar na verdade, estando uns 12 níveis abaixo dele, sei lá. Eu não queria saber como que a quest terminaria, eu só queria ver aquela máquina morta e que o sofrimento acabasse logo. E por causa disso, comprometeu um pouco da história que o jogo queria passar com aquela quest, por causa da dificuldade. Claro, foi burrice do usuário final aqui, mas deu pra pegar a visão, eu acho. Já por outro lado, Other Side ou até o próprio Darkest Dungeon, que é bem mais popular, são jogos com uma dificuldade já cruel. Other Side aborda temas delicados na sua narrativa e a perda é algo presente e constante no jogo. Logo, jogar na dificuldade mais elevada que ele disponibiliza seria o ideal. Sua estratégia precisa ser calculada, jogadas precisam ser avaliadas e resultados comparados medidos, senão facilmente você é derrotado. E cada perda vai ser cobrada. Darkest Dungeon mantém a atmosfera de desolação, fazendo seus personagens parecerem frágeis.
E o tempo todo, do nada, as coisas podem virar e dar tudo errado. E estarem todos condenados desde a hora que botaram seus pés na masmorra mais escura. Se seu time fica muito forte e o desafio sumir, podem trocar o nome do jogo pra Happy Dungeon, sei lá. Pois a atmosfera que ele usa de alicerce pra sua narrativa e ambientação desaparece completamente. Um jogo pode ser fácil de se jogar, porém complexo. Quando inúmeras mecânicas se conversam entre si, cada uma define um resultado diferente para o input do jogador, a complexidade do jogo aumenta. Project Zomboid permite você fazer infinitas coisas e é capaz de você criar um personagem do zero, passar semanas dentro do jogo e nem sequer tocar no menu de veículos alguma vez na sua vida. Enquanto é capaz que você decida que agora é hora de conseguir um carro, sendo que você ainda nem chegou perto do menu de craft, que ainda é imenso. É um jogo muito complexo e essa complexidade cria uma ilusão de dificuldade. E às vezes, injustiça. Mas aprender sua mecânica não é difícil. E quando você acostuma com uma, outra nova vira material de aperfeiçoamento. Barotrauma é a mesma coisa. Cada função no submarino é extremamente importante e insubstituível. Mas cara, é muito complicado você tentar operar um reator nuclear de submarino enquanto pilota e mira com as armas e conserta vazamentos. Logo, é possível usar sistemas automatizados em cada função do navio, que embora não operem a 100% da sua capacidade, vai permitir que o caixão metálico continue navegando mais uns dias, até as profundezas se incomodarem com você. Mas ao mesmo passo que a complexidade não é o mesmo que dificuldade, justiça também não é. Um jogo parecer injusto não faz dele desbalanceado. Aqui encaixa perfeitamente Dark Souls, que por muito tempo foi um grande representante disso. Mas acho que o Sekiro consegue pegar melhor essa ideia pra si e dar uma nova definição pra ela. O combate é frenético, mas muito preciso. É um jogo extremamente justo. E as coisas que seu personagem faz podem também ser feitas por inimigos. A questão é só você se acostumar com o ritmo. É bem capaz de você ficar tomando uma sova de vários inimigos e chefes, mas quando você consegue passar deles, é com uma satisfação única e uma perfeição magistral que a luta acontece. Diferente de Nioh, que realmente possui várias injustiças nos seus inimigos, a ponto de você estar no nível ou até mais forte que eles e ainda assim morrer com um único golpe. Às vezes a desculpa é que se trata de é um desafio e tal, mas eu não acho que isso justifica o suficiente não. O jogo não precisa ser justo para ser balanceado. Dead by Daylight, sendo a maior referência em um multiplayer assimétrico, cria partidas de um jogador contra outros 4. Esse único jogador, de um lado, sendo um assassino, muito mais forte que os outros 4 individualmente, que são sobreviventes. E juntos, os 4 devem trabalhar para conseguir sobreviver ao assassino. Eles podem não ser páreos sozinhos, mas o lado deles tem a vantagem numérica, o que cria um suposto balanceamento. Quando as coisas não seguem o entendido, as patches vêm para consertar os problemas causados por desbalanceamento, ou tentar ao menos. Parece que o perfeito equilíbrio não existe, pois é um ambiente onde vários jogadores podem fazer várias coisas e seus próprios personagens possuírem características únicas. Apenas mexer nos números não vai bastar para balancear. E claro que existem técnicas para você realizar esse balanceamento do jogo. Uma maneira de desenvolver isso é através dos loops de feedback, que é uma ferramenta que pode se dividir em 2 tipos: os loops de feedback positivo e os loops de feedback negativo. Uma coisa que sempre me incomodou um pouco em alguns jogos era isso de você fazer alguma coisa que te garante uma vantagem, por exemplo, e essa vantagem gerar uma bola de neve onde não vale a pena aos seus oponentes sequer tentarem vencer mais. E eu não sabia que isso tinha um nome, até me deparar com essa expressão aí. Isso é um loop de feedback positivo, onde quando mal implementado, cria um ambiente onde conseguir tais recursos e cumprir os objetivos primeiro, meio que já torna aquilo uma vitória garantida. Raramente se vê um jogo que usa só esses loops positivos, pois para melhor ajustar isso, ele anda lado a lado com os negativos. O maior exemplo de loops de feedback negativos são jogos que possuem uma dinâmica de capturar bandeira. A ideia desse loop é fazer com que cada vez que um jogador avance de alguma forma para mais perto do objetivo, fique mais difícil dele avançar mais ainda. Nidhogg é exatamente assim, um jogo de duelo de esgrima em 2D, onde para marcar pontos você tem que chegar na base do jogador inimigo, só que cada vez que você derrota ele, é lá que ele renasce, o que faz ser cada vez mais rápido ele voltar para te combater e tentar avançar. Quando implementado só o loop de feedback negativo, frequentemente os jogos vão terminar em empate. Já o positivo, quando usado sozinho, de forma errada, pode criar opressão na mesa, a ponto do mais fino dos ajustes pesar muito a favor de quem o aproveita, e criar vantagens excepcionais onde perder é basicamente impossível. É possível você fazer também os participantes, sejam jogadores ou bots, começarem com exatos mesmos recursos. Isso cria uma ilusão de balanceamento também. A técnica de simetria é bem comum em jogos competitivos. Todos começam com o mesmo tanto de ouro, moedas, o que seja que o jogo use para computar de certa forma quem é mais forte. Mas se o jogo é de turnos, já complica tudo, pois quem começar no xadrez ou na dama sempre vai ter vantagem. Parecem jogos ultrapassados, mas essa lógica se aplica até ao Magic the Gathering. O primeiro jogador normalmente tem uma imensa vantagem, salvo casos bem específicos, isso pode ser uma definição de vencer ou não.
Randomizar as coisas para que cada um se adapte ao ambiente pode ser interessante, mas tira um pouco do gerenciamento dos jogadores e transforma as coisas em mais sorte do que habilidade. Portanto, jogos que usam a aleatoriedade como critério para balanceamento normalmente têm fornecimento de recursos para minimizar os efeitos da aleatoriedade e afunilar suas estratégias, sem tirá-la completamente do jogo. Outra forma é se você for um mestre numa mesa de RPG e ajustar o nível das coisas no decorrer de uma campanha. Arco, sessão, é comum e algo a ser pensado quando se está escrevendo a história do seu jogo. Mas não é só nesse caso que existem os mestres. O IA, por exemplo, como em Left 4 Dead, ele usa o desempenho geral da equipe para saber se deve pegar mais leve ou mais pesado com os jogadores conforme eles avançam na tela. De toda forma, cada um joga da dificuldade que quiser. Só é muito errado um jogo punir um jogador por escolher uma dificuldade mais fácil ou uma mais difícil. Já existiram práticas em que jogos zoavam você por escolher dificuldades mais fáceis. Isso tudo bem até, só que é extremamente idiota um jogo restringir seu conteúdo dizendo que para ver o final de verdade ou passar de certa parte do jogo você é obrigado a jogar no mais difícil ou em outra dificuldade que seja. Cortar conteúdo de jogo só por causa do nível que escolhemos jogar é uma ofensa com seus jogadores. De uma maneira bem prática, de simplesmente ignorar todo o conteúdo e orçamento que foi gasto para programar essa parte. Tudo isso à toa, pois alguns podem não querer perder seu tempo jogando a mesma coisa de novo, só que mais difícil, só para ver uma ceninha a mais ou um pouquinho de gameplay a mais. Pode ser que a dificuldade esteja no mais fácil, não pelo jogo ser difícil, mas por existirem fatores que impedem o jogador de sequer conseguir jogar em uma dificuldade mais elevada, que estejam atrelados até à saúde física e mental. E independente da dificuldade, saber o que cada uma oferece em comparação às outras pode influenciar na experiência que se quer ter. Em jogos mais táticos, o difícil normalmente é o mais recomendado. Para jogos de ação, o fácil pode ser tedioso, embora divertido, se você quer que seu personagem seja forte demais. Balancear é mais do que mexer apenas nos números. Quantos pontos de dano, de vida e de recursos tem aparecendo na tela? Às vezes vai muito mais além disso. E permitir que o próprio jogador escolha como quer jogar pode estabelecer uma conexão muito melhor com a obra como um todo, e criar um momento único para cada um dos que jogarem. Mesmo que o jogo não disponibilize uma dificuldade específica, às vezes, os desafios que ele coloca no seu caminho, mesmo quando parecendo muito difíceis ou impossíveis até, estão ali por um motivo e querem passar alguma mensagem. E você só vai conseguir entender isso se você chegar do outro lado, quando o desafio de superar esse obstáculo ajudar a construir uma recompensa de alcançar o objetivo, seja explorando o espaço ou escalando uma montanha. Se você acha que meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço os que até aqui ficaram e até uma próxima ocasião.